por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. Olá, bem-vindos à nossa 7ª aula. Hoje a gente vai aproveitar para recapitular um pouco esse tanto de informação que foi passado nas últimas 2 aulas, certo? Especificamente em relação a campos harmônicos, e a gente vai tentar também aprofundar um pouco essa ideia, ok? Então vamos lá, vamos falar de campos harmônicos, continuar falando deles, né? Campo harmônico. Bom, como a gente já está cansado de saber, o campo harmônico ele é um conjunto limitado de acordes que obedece uma escala. Ou seja, ele é uma extensão natural do raciocínio de escala, certo? Uma escala é um conjunto delimitado de notas, né? Como se a escala cromática fosse o seu alfabeto, certo? Ou seja, todas as letras possíveis, e a escala fosse um pequeno conjunto de letras, né? Então, em vez de você usar o alfabeto inteiro, você seleciona algumas letras que você vai usar. Então, esse é o papel da escala. E agora, o papel do campo harmônico é te dizer quantas opções de combinação entre essas letras você pode ter, né? Quais combinações e quantas, certo? Então, como a gente já viu, as nossas escalas que a gente está estudando agora, claro que existem outras escalas que têm mais e menos notas, mas as escalas que a gente está estudando agora são escalas de 7 notas, né? São escalas heptatônicas. Dessas 7 notas, vem um campo com 7 acordes. Certo? Então, de um conjunto de 7 notas, você tem um conjunto de acordes, que são 7, no caso, né? Então, a explicação lógica breve de campo harmônico é essa, né? É a extensão do raciocínio da escala. Ok. Então, lembrando a nossa notação introduzida para campo harmônico, certo? A notação de numerais romanos. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É exatamente a mesma notação que a gente usa para os graus das escalas, correto? Então aqui a gente vai chamar isso de primeiro, segundo, até o 7º, todos graus, né? Então, claro que, em particular, você pode ajustar esses graus aqui, você pode colocar qualidades como menor, maior, diminuto, e tipicamente você vai ter a convenção de que a letra maiúscula representa um acorde maior e a letra minúscula representa um acorde menor. Você tem esse tipo de convenção, mas você também pode simbolizar os acordes todos maiores assim,
e simplesmente diferenciar pela qualidade. Por exemplo, se a gente tivesse num campo maior, né? Então eu poderia fazer assim. Certo? É perfeitamente adequado fazer isso, né? No caso, se a gente tivesse Tetris, a gente podia colocar assim, né? E serve para os maiores também. Dominante. Correto? Então assim a gente consegue fazer uma distribuição, uma visualização legal dos graus dos acordes, a gente consegue focar nas qualidades deles, no caso, sem necessariamente ter que especificar quais são esses acordes. Então a gente consegue falar de harmonia de uma maneira mais genérica, né? Mais geral e mais abstrata. Então essa é a importância desse tipo de notação para campo harmônico, né? Para os acordes do campo harmônico. Certo? Ok. Agora, para lembrar, usando aqui a notação de maiúsculos e minúsculos, se a gente tem o nosso campo maior aqui, campo maior. Então a gente vai ter alguma coisa assim, né? E o 7. É diminuto. Opa. 6 aqui, né? Se a gente tiver o nosso campo menor, lembrando, campo é uma extensão do raciocínio da escala. E se vocês lembrarem bem, você monta uma escala menor a partir do 6º grau da escala maior, né? Então aqui vai ser a mesma coisa. Como todos os campos são iguais, porque esse daqui independe de tonalidade, né? Isso daqui abarca todas as tonalidades, então a gente pode simplesmente começar pelo 6º grau, né? Isso daqui me dá o campo certo. Só que eu preciso trocar, porque eu troquei a referência, né? O meu 6º grau não vai mais ser 6º grau, vai ser 1º grau. Campo menor. Meu 6º grau vai ser meu 1º grau. Então eu posso colocar aqui 1. Meu 7º grau vai ser meu 2º grau diminuto. Meu 3º grau está aqui, maior. Meu 4º grau vai ser menor. Vou escrever de uma outra maneira. Meu 4º grau. Meu 5º grau vai ser menor. Meu 6º grau vai ser maior. Meu 7º grau vai ser maior também. Estão entendendo? Eu simplesmente peguei esses acordes, comecei aqui e fui indo até chegar aqui. Só que troquei a referência, né? O 6º grau não é mais 6º grau, o primeiro, o 7º é o 2º, o primeiro é o 3º, né? Então estou sempre aumentando 2 aqui já, né? 2, né? Veio para cá, virou 4, 3, virou 5 e por aí vai, né? Assim você consegue construir o outro campo de maneira bem fácil. Ok, certo. Então a gente já viu que o campo menor e o campo maior, eles são iguais. Novamente, enfatizando. O que muda então, já que eles são a mesma coisa? Muda tanto quanto na escala. O que muda é a ênfase. É a ênfase que vai fazer o seu ouvido pender para uma tonalidade ou outra, né? Eu posso muito bem tocar esse campo aqui e deixar o 1 muito claro, de tal maneira que você pense, ok, é óbvio que a gente está num campo maior, mas numa brincadeirinha eu consigo mudar o foco para esse cara aqui, de tal modo que você comece a pensar, opa,
Não, agora tá soando menor, agora tá mais parecendo mais isso daqui, certo? Eu consigo jogar com essa dualidade, né, só trocando ênfase, né? E eu consigo pular de um campo para outro com a maior facilidade, né, no que a gente chama de modulação relativa. A gente vai estudar mais para frente, mais a fundo, essa história de modulação, né? Mas agora basta dizer que modulação é simplesmente uma troca de tom, né? A gente não precisa ficar preso em um tom só, a gente pode mudar de tom, isso é muito comum, vocês já ouviram isso em diversas músicas, é um recurso realmente comum. Agora tem jeitos e jeitos de fazer modulação, né? Um desses jeitos é a modulação relativa, que é a modulação mais fácil que tem, porque você está indo de um campo para um campo que é igual, né? Ou seja, a única coisa que você precisa fazer é trocar a ênfase. Eu vou demonstrar isso mais a fundo daqui a pouco no piano, para vocês verem como é que funciona isso. Mas, por enquanto, só fiquem com essa ideia, né? A ideia de enfatizar a tônica que você quer. No caso, eu quero essa tônica. No caso, eu quero essa tônica aqui, que seria essa, né? E aí eu fico mudando entre as duas, né? Ok? Agora, queria discutir uma coisa brevemente aqui. É o seguinte, vamos montar um campo aqui. Vou montar o campo de Mi. Se vocês estiverem estudando, isso daqui não vai ser difícil, né? A tônica é quem? É o próprio Mi. Segundo grau, Fá sustenido menor. Terceiro grau, Sol sustenido menor. Quarto grau, Lá. Quinto grau, Si. Sexto grau, Dó sustenido menor. Finalmente, sétimo grau é o Ré sustenido diminuto. Ok? Esse é o nosso campo. Ok, justo. Eu montei esse campo a partir de quem? Montei esse campo a partir dessa escala, não é? Sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Eu montei esse campo a partir da escala de Mi, né? Escala de Mi maior. Mi já implica maior, né? Mas eu vou colocar aqui para enfatizar. Escala de Mi maior, né? E essa escala é a gênese desse meu campo aqui, né? É o berço desse campo aqui. Ele surge a partir dessa escala. Ok, mas naturalmente você é levado a pensar, tá, não existe só esse tipo de escala. Não existe, né? Tudo bem, existe a escala menor. Tá, mas a gente já viu que o campo da escala menor não é nada demais. O campo da escala menor é o campo de uma outra escala maior, né? Necessariamente. Mas não, eu falei já uma vez que o mundo não é feito de escalas maiores e menores, naturais, né? O mundo é muito mais rico do que isso. E nada mais natural do que a gente pensar em campos de outras escalas. E é essa a ideia que eu quero passar para vocês aqui, para que vocês não fiquem presos achando que o mundo é isso daqui. O mundo é muito maior, muito. Eu vou deixar esse campo aí para base de comparação, né? E melhor, eu vou trocar esse campo pelo menor, né? Vai ficar legal a gente ver. Mi menor. Então é Mi menor, né, no caso. Depois a gente vai ter um Fá sustenido diminuto. Depois a gente vai ter um Sol, um Lá menor,
um Si menor, um Dó, um Ré e finalmente o Mi menor de novo, né? Você tem aqui 7 acordes, ok? Bonitinho. Tá, isso vindo da escala que é a seguinte, né? Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ou seja, a escala de Mi menor. Justo. Mas se a gente pensar outra escala, se a gente pensar, vamos ver, essa escala aqui. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré sustenido, né? Vocês estão lembrados de que escala é essa aqui que eu estou falando? Eu mencionei ela, né? Ela é praticamente a mesma coisa, só que muda um detalhezinho. Muda o 7º grau. E eu expliquei por que que isso é importante, né? Porque isso daqui cria uma sensível. E sensíveis são extremamente importantes para a música tonal, porque elas vão buscar resolução, elas vão introduzir a tensão necessária para a gente ter uma resolução coerente, né? Para a gente ter um senso de resolução forte. E é esse cara aqui que vai me ajudar nisso, a sensível. Enquanto na escala natural eu não tenho essa sensível, eu tenho uma subtônica que está longe demais da tônica, né? Tá a um tom de distância, não me dá a relação de sensível e, portanto, não vai me dar um dominante, né? Que é esse o problema grande do campo menor natural. Esse é o problema grande, é a falta de dominante, né? E dominante é muito importante para a música tonal. Tá, mas é natural pensar que agora isso daqui vai ter uma influência nos meus acordes, porque, horas, por exemplo, o Sol leva um Ré, e agora eu não tenho mais Ré na escala, então esse Sol sumiu, né? Esse Sol morreu. O Si menor tem um Ré, mas de novo, eu tenho um Ré sustenido, o Ré foi embora, o Ré não volta mais, e obviamente o Ré tem um Ré, né? Então, o nosso campo não pode ficar assim. É claro que é natural a gente pensar que todos os acordes que não possuem Ré vão ficar inalterados. Então vamos colocar eles aqui. Mi menor, Fá sustenido, Lá menor, Dó. Então, tá faltando 3 acordes aí pra gente. Justo. Vou escrever a escala de novo aqui, não devia nem ter apagado. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré sustenido. O que que a gente consegue montar a partir dessa nota diferente? Ok, vamos empilhar terças, né? Pega o Si e empilha uma terça, né? E agora, se a gente for andar uma terça, imagina que a escala está continuando aqui, então Mi e Fá sustenido. Vou até escrever aqui, para ficar mais fácil. Então, pronto. Então a gente chegou do quê? Num Si, Ré sustenido e Fá sustenido. E que acorde é esse daqui, meus amigos? Que acorde é esse? Isso daqui é nada mais é do que um acorde de Si. No caso, um Si maior, né? A única diferença é que o Si era menor por causa do Ré. O Ré ficou sustenido. Então agora a gente tem um Si maior. Justo. Então, onde havia uma lacuna, vamos colocar Si. E de novo eu apaguei aqui, né? Lá, Si, Dó, Ré sustenido. Justo. Tá a escala aí de novo.
Então, uma lacuna a gente preencheu, que era o que antes era um Si menor, né? Agora ele virou um Si. Ok, é uma diferença interessante. A gente já vai falar desse Si, que esse Si é a adição mais importante desse nosso novo campo. O que mais está diferente? Se a gente for empilhar terças aqui de novo. Empilhei. No que eu cheguei aqui? Sol, Si e Ré sustenido. Que acorde é esse? Vamos lembrar das nossas relações intervalares. Sol para um Si, eu tenho qual intervalo? Tem intervalo de terça maior. Ok. De um Si para um Ré sustenido, qual intervalo eu tenho? Intervalo de terça maior. Nota 1, por uma terça maior. Nota 2, por uma terça maior. A gente já viu esse tipo de padrão acontecer quando a gente estudou as tríades. Já viu, certo? Então o que é isso? Qual das tríades? Essa daqui. Não pode ser a tríade maior, porque a tríade maior implica uma terça maior com uma terça menor, né? Fazendo uma quinta justa. Quinta justa seria o Sol com Ré. Não pode ser uma tríade menor, porque, bom, para início de conversa, começa numa terça maior, então já está eliminada essa hipótese por aí. Diminuto também não pode ser, que também envolve só terças menores. Então o que sobra para a gente? Isso daqui é uma tríade aumentada. Uma tríade aumentada. Então, na verdade, esse carinha aqui vai ser um Sol aumentado. Com esse maisinho aí. Sol aumentado. Ele não é um Sol maior, mas um Sol aumentado, porque a quinta foi aumentada, certo? A quinta que antes era um Ré, agora é uma quinta aumentada, para um Ré sustenido. Ok. Então isso já introduz uns acordes meio loucos aí pra gente, né? Porque você não pensaria num acorde aumentado dentro de um campo normal, né? Por assim dizer, normal. De um campo vindo de uma escala natural, né? Você não pensaria no aumentado. Mas aqui ele ocorre naturalmente dentro desse outro campo. O que mais que a gente pode fazer? O que está faltando aqui? Ok, o Ré. Por uma terça, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar, deixa eu colocar aqui, ficar mais fácil a visualização. A gente chegou nesse cara. E desse cara, a gente vai chegar nesse cara. Correto? Então o que aconteceu aí? Agora a gente tem Ré sustenido, Fá sustenido e Lá. Que acorde seria esse? Bom, aqui a gente tem que intervalo? Aqui a gente tem uma terça menor, certo? E aqui a gente tem qual intervalo? Fá sustenido para Lá, né?
Então a gente tem um intervalo de terça menor também, certo? Então isso daqui dá pra gente um acorde, o quê? É uma tríade com 2 intervalos de terça menor. Isso daqui é uma tríade diminuta, certo? Então vocês entenderam o que está acontecendo aqui? E aqui era o diminuto também, né? Olha só que interessante. Então aqui a gente tem o Mi menor, que é a nossa tônica. A gente tem um acorde diminuto aqui. A gente tem um acorde aumentado. A gente tem um acorde maior aqui, onde devia ser o menor. O Dó se mantém. E aqui a gente ganha um Ré sustenido diminuto. Então viu como a gente caiu num campo, né? Ainda que similar em muitos lugares, razoavelmente diferente do campo original. Doido, né? Então o que eu queria passar para vocês é a ideia de que existem outras possibilidades, né? Existem outras possibilidades. E não só aquelas que a gente olha analisando escala natural, né? Escala natural maior, escala natural menor. Existem outras possibilidades que a gente ganha olhando para o mundo vasto de escalas que existe por aí. Certo? Agora, de onde que eu tirei esse campo? Eu tirei da chamada escala menor harmônica, que é aí uma escala particularmente importante, né? Uma escala muito usada tanto na música popular hoje, quanto na música clássica, né? Mas ela é usada tipicamente nesse tipo de música não como uma escala padrão, né? No sentido de, vou usar essa escala e acabou. Mas no sentido de, eu vou usar ela num lugar específico, né? E esse lugar específico, a gente vai ver, é quando você introduz o dominante dentro do campo menor. Então lembra, o quinto grau do campo menor, né? O quinto grau, ele é o quê? Ele é menor, né? E isso gera um problema. Então, o que se faz normalmente na música? Se substitui o quinto grau pelo quinto grau do campo da menor harmônica. E aí você cria essa relação de dominância. E tendo um dominante, faz sentido você tocar que escala dentro dele? A escala menor harmônica, né? Porque aí a gente já está em outro universo. Então a gente tem que seguir as leis desse universo. Depois que o Si resolver em Mi, aí você pode voltar para essa escala, né? Caso você queira, normalmente é o que acontece. Vamos ver isso de maneira mais prática no piano. Ok, então vamos continuar falando do Mi menor, né? Então Mi menor é assim. Justo. Como é que vai ficar a sonoridade do meu campo, né? Do meu campo menor natural? Vai ficar desse jeito.
Bom, essa é a sonoridade que a gente pode obter desse campo. Como é que vai ficar a diferença para a minha escala menor harmônica? Minha escala vai assim. Então a minha diferença está no 7º grau, né? Logo aqui, quando eu faço isso, vocês talvez consigam perceber uma diferença. Olha a diferença quando eu faço isso. Isso aqui é mais seco, mais frio. A resolução é fraca. Enquanto que essa resolução aqui é uma resolução forte. Uma resolução muito forte. Então, o objetivo desse 7º grau aqui é justamente fazer ter essa relação de sensível, né? Em inglês, esse grau aqui é chamado de leading tone, né? Ou seja, ele é o tom que guia, né? Ele é o tom que guia. Guia o quê? Ele guia para a resolução, né? Ele leva, né? Ele conduz, né? Até melhor essa tradução. Ele é o tom que conduz, né? O leading tone. Ele está conduzindo para a resolução. E resolveu aqui. Perfeitamente, né? Então, vocês veem. Lá, lá. Então é aí que está a graça da nossa escala menor harmônica, né? Então como é que vai ficar o campo dela? Vai ficar uma coisa mais assim, né? São do tríades. Aqui o nosso Sol vai ser um aumentado, né? Então a gente veio de cá, veio para um aumentado. O Lá menor vai ficar intocado. O Si vai ser maior. E como é que vai ficar? O nosso Dó normal, intocado. E aqui a gente vai ter um Ré diminuto, né? A gente vai ter... Então a gente vai ter isso. E finalmente, o diminuto. Esse movimento aqui, né? Bem dramático. Então aí está o poder da menor harmônica, né? Então agora vamos exemplificar com progressões reais, né? Em vez de eu ter um movimento fraco desse daqui, por exemplo aqui, fraco aqui, agora, claro, não me entendam mal, fraco não quer dizer necessariamente ruim. Essa progressão é ruim. Não existe progressão ruim, existe a progressão que você quer, existe o efeito que você quer, e muitas vezes, né, esse daqui não é o efeito que você quer. Você não quer isso.
Você quer um efeito mais assim. Vocês conseguem perceber como a resolução ela é muito mais forte? Muito mais forte? Isso daqui é leve e melancólico. Isso daqui é dramático e forte. Isso daqui tem muito mais vontade de cair para cá, né? Do que isso daqui. Isso daqui você quase que deixa por aqui mesmo. Então, nesse sentido, o movimento do 5 menor para o 1 é legal para você fazer músicas bem melancólicas, né? Do tipo depressivo mais calmo. Por exemplo, posso pensar em alguma coisa assim. Enquanto que na outra eu posso pensar alguma coisa parecida. Então olha como eu consigo dar ideias totalmente diferentes só mudando uma notinha na minha escala, né? Então, claro, é aquilo que eu falei. Normalmente a gente vai pensar campo menor. Estou aqui no campo menor, então estou pensando, minhas opções são Dó, Ré, Mi menor, claro, Fá diminuto, vou pensar Sol, né? O Sol maior mesmo, não aumentado. Vou pensar Lá menor. E só na hora que eu for usar o meu quinto grau é que eu vou fazer o shift, né? Vou trocar a minha mentalidade e vou para o universo paralelo, que é o universo da menor harmônica. Então aqui eu estou pensando escala menor. De novo. Mudei. E voltei. Perdão? Por aí vai, né? Por aí vai. Então, o que eu quero passar para você é: você não precisa se ater sempre a uma escala. Você pode trocar a escala conforme a música te pedir, conforme a sua necessidade. E o exemplo mais característico disso é esse, é trocar da escala menor natural para a escala menor harmônica, né? Isso daí é lugar comum. Isso aí, se vocês pararem para reparar, vocês vão ver em uma porção de peças, né? Então, não é muito comum
a gente aproveitar o resto do campo, né? Então, por exemplo, esse Sol aumentado aqui, ninguém vai pensar, eu estou pensando menor harmônica, então eu preciso usar um Sol aumentado. Não, você pode usar se você quiser, mas assim, nem vai ser comum isso, né? O comum é você vir para o Sol, trabalhar com a relativa dele, né? O comum é você usar os acordes do campo menor natural e só fazer a transição no quinto grau, né? Na hora do Si, no caso, se a gente estiver falando de Mi menor, né? Vamos ver essa ideia em algumas músicas características. Por exemplo, a gente pode pensar naquela característica música de Beethoven, certo? Que infelizmente foi pervertida pelas empresas de gás, né? E transformada na musiquinha do gás. Mas é uma música muito bonita, de fato, e que ilustra muito bem esse ponto, né? Se chama Feliz, né? Então começa alguma coisa assim. Então, onde que a gente está aqui? A gente está em campo menor, né? A gente está na tonalidade de Lá menor. Então, o que ele faz aqui? Ele está brincando. Ele está brincando com 1 e 5. 1 e 5. Muito comum em música clássica. Então, mesma coisa. Ele está pensando aqui, isso daqui. Ele está pensando no raciocínio do campo que a gente já conhece, da escala que a gente já conhece. Mas aqui, ele troca o raciocínio. Ele fala, opa, eu vou para a menor harmônica. Então o que ele faz? Olha que nota ele usa aqui, na melodia, ele acompanha. Então, na verdade, aqui ele está pensando o quê? Ele está pensando nessa escala. Talvez faz sentido. Certo? Então, ele está transitando esses dois raciocínios o tempo todo, né? Um raciocínio aqui no 1, outro raciocínio no 5. E, claro, ele completa a ideia, né? Então, tanto ele só pensa na menor harmônica nesse caso aqui específico, que ele faz? Ele faz o quê? Ele cai aqui para relativa maior, o Dó, né? Se ele tivesse pensando, eu tô pensando aqui, eu tô preso no mundo da menor harmônica, né? Então nem teria Dó para ele, né? Na verdade teria um Dó aumentado que ele teria que usar. Mas não, ele usa um Dó comum, né? Por quê? Porque ele está pensando, ele está atrelando o pensamento de menor harmônica, né, esse universo, a uma parte específica da música, né?
De novo, o raciocínio vai mudando. Aqui eu estou pensando menor harmônica, aqui eu já estou pensando natural, aqui eu estou pensando menor harmônica, aqui eu estou pensando natural de novo e cair para o natural. E agora não só cair para o natural, como você pode pensar que ele fez uma modulação relativa, né? Então aqui ele estava claramente em Lá menor e aqui ele já está pensando em Dó. Lá, lirari, lá, lirari, lá, lirari, lá. Mas aqui ele volta para Lá menor, né? Claro que se você for analisar a fundo e de maneira mais técnica, ele não modula não, ele só usou o terceiro grau. Mas a partir do momento que você ouve isso daqui, Lão, né? Se eu ficar aqui, parece certo, né? Parece que isso daqui é um novo centro tonal, né? Então, a ideia que eu queria passar era mais ou menos essa, né? Espero que tenha ficado claro até o momento. E, bom, a gente dá continuidade nessa ideia na próxima aula. O Arte na Praça é um projeto multidisciplinar de valorização dos artistas da Saída Norte, Sobradinho, Planaltina, Sobradinho 2, Fercal e Paranoá, com o objetivo de atuar na formação de plateia, circulação de artistas locais, inclusão social, ocupação de espaços públicos, além de fomentar a arte e cultura na nossa região serrana. Por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. É que o artista mostra poesia nas coisas de Brasília. Nem tanta tristeza, nem tanta alegria, mas é belo ver no Planalto das Estrelas. É que a cidade, por felicidade, é muito bonita, mas também tem gente que se sacrifica e o artista louco poderá cantar. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo.